De quinta, hoje ocorreu dificuldade, galera, incrível que pareça. O nosso tema é sobre arrependimento, sobre dificuldade. E aconteceu uma dificuldade com a gente aqui. E creio que Deus deixou que isso aconteça para que a gente pode testificar tudo que a gente for falar hoje. E tudo começa bem com o coração, certo? Convidar o nosso amigo Felipe. Hoje temos um visitante que vai louvar com a gente, Caio. Esse aqui é o Caio. E chama o Felipe aí para começar com oração. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe essa live, Senhor, que seja o Senhor falando em nós e não nós, porque só a Tua palavra enche corações, a nossa não, Senhor. Só Você tira pessoas do deserto, só Você supre dificuldades, Senhor. Só Você causa arrependimento, Senhor. Então venha, Senhor, falar Você, não nós. Eu tiro todo o eu, mato o meu eu, Senhor. Vem falar Cristo através de mim. Em nome de Jesus, através do Caio, através do Mateus, através do João lá na multimídia, através dos meninos que estão nos assistindo ali atrás da câmera e através de vocês, o Espírito Santo visitando cada um agora, Senhor, trazendo coisas novas, experiências, tudo de novo, Senhor. Faça o novo em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fala o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda estava cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se uma voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías falando. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, o que eu quero trazer com isso? Vamos começar aqui do início, claro, e vou falar um pouco sobre o versículo 1. Não é exatamente o que eu quero falar esta noite, mas eu quero destacar esse versículo 1 por que motivo? Porque nesse versículo 1 destaca a glória de Deus. Bom, para quem quiser se aprofundar mais no contexto e saber quem era rei Uzias, recomendo você a ler, porque aprendi muito, o João me ensinou isso ontem mesmo, e eu fiquei muito maravilhado com o que eu recebi. Então, bom, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma visão em que Jesus, o nosso Senhor, estava sobre um trono alto, sublime. Então, o que isso quer dizer? Independente do que tinha acontecido ali, o rei tinha morrido, Jesus ainda tinha sua glória acima de todos, ainda estava acima de todos, estava sublime a todos. Então, o que eu quero trazer para isso nos dias de hoje?
independente do que está passando, pandemias, de todos os caos, guerras, Deus está num trono alto, sublime, comandando tudo. Bom, vamos agora para o versículo 5, que fala o seguinte: então disse eu, Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Bom, incrível é que quando Isaías teve essa visão, creio eu que ele não se sentiu digno de ver aquilo, porque ele era homem cheio de pecado, homem de impuros lábios. E bom, é o que a gente passa por hoje. A gente somos pecadores e habitamos em meio de pecadores também. E quando Isaías teve essa visão, o que ele fez? Ele confessou. Para quem não percebeu, ele confessou a Deus, e nesse ato de confessar ele também se arrependeu. E tem uma chave muito grande nisso, por causa que, presta atenção, quando ele confessou a Deus, quando ele se arrependeu, veio um serafim, um anjo, e tocou a sua boca com brasa viva do altar. Quando vem brasa viva do altar, o que você imagina? Altar onde o Senhor está sentado. Então a brasa de Jesus, o fogo de Deus, o fogo de Jesus, que tocou os lábios de Isaías, e só assim a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. E o incrível é que quando ele confessou, tem uma outra chave gigantesca nisso, por causa que entre o versículo 7 e 8, tem uma coisa que eu acho que pouca gente reparou, que fala o seguinte, vou repetir o 7. E com brasa tocou-me a boca e disse, eis-me aqui, e isso tocou os teus lábios, eis que isso tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada e teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, aqui enviarei quem irá por nós. Poxa, Mateus, estou passando por momentos que eu não consigo escutar a voz de Deus, eu não consigo escutar o Espírito Santo falando através de mim. E tem uma chave incrível nisso, que depois que ele confessou, depois que Isaías confessou, se arrependeu que ele foi escutar a voz do Senhor. Então, ei, se você não está escutando a voz, talvez tenha alguma coisa aí que você tem que se arrepender. Talvez tenha pecados aí que estão te quebrando por dentro, estão te ferindo por dentro cada dia mais, porque você ainda não confessou para ninguém, não confessou para alguém próximo, alguém que você confia, não confessou talvez para Deus. Então, o chamado aqui de Isaías foi chamado para ser profeta nesse capítulo. E o ato dele se arrepender que fez o ouvido dele destravar para escutar o sobrenatural. Então ele se arrepende, Deus te chama para arrependimento, para confissão. E tem uma coisa que muita gente confunde aqui sobre arrependimento e remorso. Vou explicar sobre o que é remorso. Remorso vem de uma consciência em que você talvez fez algo de errado, uma consciência em que você fez algo que talvez não agradava a Deus, e você sente uma pequena tristeza talvez, você sente uma pequena tristeza, só que isso é momentâneo, e no outro dia você torna a fazer as mesmas coisas que você fazia. Então o teu remorso não valeu de nada, foi apenas um remorso, uma consciência que você errou, mas você volta a fazer isso. E arrependimento, o que significa arrependimento? Arrependimento vem do grego mudança de direção, conversão. Então você muda de caminho, você se arrepende de algo e você não torna a fazer. Se você torna a fazer, não é precipitado, igual o remorso. Quando você tem um remorso, talvez você passe algumas semanas sem voltar a fazer, mas ainda você tem aquela vontade, e quando sente, você não se controla e faz. E o arrependimento não tem isso. Talvez você possa cair por momentos fracos, mas o arrependimento real é mudança de direção, você está indo para outro lugar. Então, volto a falar que Jesus te chama para arrependimento, não remorso. E eu acho incrível é que uma outra chave gigante, só que sobre mim, quando eu era desviado dos caminhos do Senhor, não estava seguindo o evangelho certo, eu era convencido que o Senhor salvava. Eu tinha a noção que Ele era meu único Salvador, mas eu não era convertido a Ele. A grande diferença entre ser convencido de algo e ser convertido a algo. Bom, eu estou convencido que se eu andar para cá, eu chego até a mesa onde está o notebook. Só que eu ainda não me direcionei para cá para chegar até lá. Eu só sou convencido que ele tem alguma coisa, tem um notebook que eu posso chegar até nele, mas eu não me converti ali e andei até lá. Então é isso que acontecia comigo. Eu tinha a noção que Deus salvava,
eu me sentia convencido que Jesus salvava, mas não era convertido. E eu só fui converter quando eu me arrependi. E também incrível é que eu falei com o Felipe esses dias que confissão, coragem e fé andam juntos. Poxa, Matheus, por quê? Porque o ato de confessar, o ato de você confessar, vou dar um exemplo, confessar um pecado talvez. O ato de você confessar um pecado, você solta uma coisa ali que está te corrompendo, você está confessando algo que você talvez estava escondendo. E quando você confessa, eu tenho certeza que você não confessou à toa, você confessou para tentar se livrar desse pecado e não voltar a fazer. Então, para isso acontecer, você tem que ter o arrependimento. Então, o ato de confessar gera arrependimento. E depois do arrependimento, como eu expliquei no grego, é uma mudança de direção, é uma conversão. Então, já que quando você é convencido, você que só confessou, antes de você confessar, você tem um caminho certo, que você sabe tudo por onde você vai passar. Então, quando você se arrepende, você muda de caminho. E daí está a fé. A confissão gera arrependimento, e arrependimento gera mudança de caminho. Quando você vai para outro caminho que você não sabe nada que vai passar, você tem que ter fé. Então, essas três coisas andam juntas. Eu escrevi outras coisas aqui, que não existe também arrependimento sem palavra e oração. Poxa, Matheus, por quê? Bom, Matheus, eu não estou conseguindo arrepender. Eu estou fazendo algo que eu não quero, mas eu não consigo me livrar disso. Talvez você não esteja buscando. Como assim buscar? Bom, presta atenção. Quando você busca, é uma chave incrível. Eu estou cansado de falar chave, mas não vou parar. É uma chave incrível. Presta atenção. Quando você busca o mal, você recebe o quê? O mal, certo? Quando você busca o bem, você recebe o quê? Talvez o mal também de outras pessoas, mas você é propício a receber o bem também. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você anda alimentando o que te faz errar, você vai estar propício a sempre errar. Quando você começa a alimentar o arrependimento, você começa a alimentar o Espírito Santo, você está propício a fazer o que o Espírito Santo quer. Bom, sabemos também que isso é bíblico. A sua ação é apenas um final de uma batalha. Que batalha? Do Espírito Santo contra a carne. Sabemos que o Espírito Santo luta contra a carne luta contra o Espírito Santo. E o resultado dessa batalha é o que você faz. Então, se você está alimentando o mal, quem vai ganhar essa disputa? A carne. Se você está alimentando o bem, você está buscando a palavra, você está orando, está sendo difícil, está tendo dificuldades, está tendo, mas eu estou buscando. Então, você está alimentando quem? O Espírito Santo. Quem está propício a vencer essa batalha? O Espírito Santo. Então, mais ou menos as três chaves que eu quero mostrar para vocês hoje: confissão, arrependimento e fé andam junto. Confissão gera arrependimento, arrependimento gera caminho novo e você tem que ter fé para esse novo caminho. E a outra chave, até quando você não se arrepender, talvez você não vai estar escutando a voz do Senhor, não vai estar seguindo o que o Espírito Santo quer com você. Então aí, confesse, Deus te chama para arrependimento, para a confissão, para que você possa escutar Ele te chamando. E a outra chave que eu ainda não falei é sobre o que o Espírito Santo te convence. Bom, quando você alimenta o Espírito Santo, Ele te convence sobre a justiça, sobre o pecado e sobre o juízo. Então, se você está alimentando o Espírito Santo com leitura, ele vai gerar um arrependimento em você, porque ele vai te confessar sobre o juízo, sobre o pecado. Então, arrependa-se, busque arrependimento, busque lendo a palavra, busque buscando dele, orando, conversando com ele, porque só assim vai gerar um arrependimento. Claro que vai ter dificuldades, só que dificuldade eu mando para o amigo Felipe. E é isso. Fala, galera. Hoje, falar sobre dificuldade é um assunto muito delicado, e incrível que pareça, que eu tive dificuldade para falar sobre dificuldade, e tem um porquê disso. Eu entendi porque eu tive dificuldade sobre falar sobre dificuldade, porque antes de uma pessoa falar sobre o assunto, ela precisa ter propriedade para falar sobre o assunto, e eu precisava passar por uma dificuldade para estar hoje falando de dificuldade. Toda pessoa, antes de fazer alguma coisa, Deus dá propriedade para ela fazer isso. Moisés, antes de ser libertar o povo, ele foi liberto. Então ele recebeu propriedade para isso. Jesus,
Jesus, a mãe dele era estéril, e então um anjo veio e trouxe o filho dela. E Jesus, através dessa cura que o anjo deu para a mãe dele, a bênção de ter um filho, ele distribui cura. O deserto, Jesus passou pelo deserto, por isso que até hoje ele tira pessoas do deserto. Isso quer dizer a propriedade. E quanto no Salmos 23 fala, a gente passa pelo vale. Entenda isso, todo vale que a gente passa não é à toa. Todo vale que a gente passa, a gente vai servir de mapa para alguém, de GPS para alguém. O João é um exemplo, ele sempre conta para nós o que ele já passou e tenta nos auxiliar, mostrar o caminho para a gente não cair no mesmo erro que ele, na mesma dificuldade que ele teve. Então o João sempre nos aconselha, dando as suas experiências. Então nenhuma dificuldade é à toa, sua dificuldade vai ser a bênção de outra pessoa. E a dificuldade tem um porquê. Entenda, a gente precisa ter dificuldade, como Jó teve. O quão fácil seria se nós não tivesse dificuldade. É muito fácil dar glória a Deus quando eu tenho um carro, quando eu tenho uma casa para morar, quando está dando tudo certo na live, quando tem 500 pessoas numa live, é fácil dar glória a Deus, não é? Agora, quando tem 5 pessoas, será que eu vou continuar dando glória a Deus? Deus nos coloca na prova para a gente ver se a gente é fiel a Ele. Jó, entenda, Jó, ele era um homem rico, ele era o homem mais rico que tinha. Ele tinha tudo, 7 filhos, tudo. E Deus tira tudo dele, tira tudo. E passa um tempo, ele começa a perguntar a Deus por quê, por quê. E eu quero ler agora Mateus 6:19. Vou pegar a Bíblia aqui rapidão, galera. Já vou ler. Não ajunte riqueza aqui nessa terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e outros ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunte riquezas do céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruir, e os ladrões não podem roubá-las. O que eu quero deixar para vocês é: não se concentre, não guarde as riquezas no milagre que Deus te proporcionou nessa terra. Se Deus te deu um carro, amém. Se Deus te deu uma casa, amém. Mas não se mantenha nisso, mantenha seu coração na presença, no céu. Aqui a gente só é apenas passageiro. Durante a passagem que nós estamos tendo aqui na terra, durante a viagem, Deus vai prover durante a viagem. Mas também Deus, entenda que a gente não pode guardar nossas, como que eu posso falar, nossas desejos não, riquezas. A gente não pode se satisfazer com isso, guardar nosso coração, falar, não, é isso que eu tenho de melhor, é isso, é dessa terra. Não, aqui é só uma passagem. Deus vai te dar aqui? Vai, mas o que Deus tem melhor para você é no céu. Aqui a gente só é apenas passageiro. E Jó, agora a outra parte que eu quero ler é, continuando, 21, Mateus 6:21. Pois onde estiver suas riquezas, estará o seu coração de vocês. 22, não me engano. Os olhos são uma luz para o corpo. Quanto os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos são maus, os seus corpos ficará cheio de escuridão. E assim, se a luz está em você, virá a escuridão, como será terrível. Entenda, tudo depende da sua expectativa. De onde você está olhando? Você está olhando para o tamanho do gigante ou o tamanho do seu Deus? Entenda, quando você olha para o tamanho do seu gigante, você vai se amedrontar, porque a gente é menor que o nosso gigante, a gente é menor, mas a dificuldade tem um sentido. Nossa dificuldade não mostra na nossa dependência de Deus. Entenda isso, quando a gente reconhece a grandeza de Deus, a gente vê o quão nossas dificuldades são pequenas e não nos abalam mais. Cristo fala, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu já venci o mundo. Para que a gente vai ter medo das aflições desse mundo se Cristo já venceu por nós? Não tem por que você ter medo, então mantenha-se firme. Não deixe as aflições desse mundo atingir seu coração, guarde seu coração em Deus. Davi, a gente falou isso na outra live, Davi fala, Deus, a única coisa que eu te peço, deixe eu permanecer na tua presença. E Davi sabia, e não importava se ele perdesse tudo, ele ia permanecer na presença. Será que a gente está com Deus porque Ele nos dá coisas, nos dá bem materiais, ou porque ele é quem Ele é? Não adore Deus porque Ele faz, mas adore porque Ele é. Quando a gente adora pelo que Ele faz, é algo, pelo menos o que eu vejo, é muito interesseiro. A gente quer Deus porque Ele dá aquilo, dá isso, mas será que você está com Deus porque Ele é bom,
porque Ele está conosco independente de tudo. Entenda, no Jó, ele sofre as dificuldades e passa um tempo ele começa a reclamar com Deus, faz perguntas, e Deus faz 70 perguntas para ele faz umas 12, eu acho, 20, por aí, e Deus faz 70 perguntas para ele, e na hora que Deus faz essas perguntas, Jó reconhece a grandeza, ele vê quão pequena é a dificuldade dele, porque a nossa dificuldade comparado para Deus é pequena. É o que o Mateus sempre fala, a gente está numa sala com nossos medos, a gente é uma criança, está na sala com nossos medos, mas quando o nosso pai chega, os nossos medos ficam com medo do nosso pai, porque os nossos medos são maiores que nós, mas o nosso pai que a gente serve é maior que os nossos medos. Tem um desenho aí, é uma analogia, brincadeira aqui, zoando, mas tem algo profundo, algo sério. Rei Leão, todo mundo já viu. Aí tem uma cena em que o Simba e a Kiara sai do reino de Deus e vai para o reino das escuridão. Eles entram em dificuldade, e o mais incrível, eles ficam com medo, e eles que se colocaram nessa dificuldade, eles ficam com medo, e quando o pai chega, os medos dele, as hienas ficam com medo de Simba e começa a correr. Entenda, não importa essa dificuldade, se foi alguém que te colocou, se foi você mesmo que foi sua dificuldade, o seu pai quer ir te resgatar, não importa, Deus quer ir te resgatar, não importa o fundo do poço que você esteja, o seu pai é contigo e ele não vai te abandonar. Na Bíblia fala, mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, o seu Deus é contigo. Então guarde seu coração em Deus, se esconda em Deus, que tudo vai ficar bem. Não falo que tudo vai ficar bem aqui, agora, você vai viver uma vida tranquila, tudo, mas aqui a gente vai viajar, a gente pode ter tempestades no meio da navegação, mas o que está guardado para nós no destino é bem maior que a tempestade agora. É isso que eu quero deixar para vocês. Eu tenho fé que a gente está perto de uma grande colheita. Eu não ia citar isso, mas eu vi esses dias um vídeo sobre até o João Paulo, que nos segue, sobre o céu da terra, o céu na terra, e o que ele falou já tinha acontecido essa revelação para mim antes. Não quer dizer revelação, mas já tinha conversado sobre esse tema antes, que é sobre a grande colheita que Jesus quer fazer, a grande colheita de almas que Jesus está preparando. Só que Ele quer que a gente participe dela, Ele quer que a gente busque essas almas. Então, é incrível que o arrependimento gera uma mudança de caminho, certo? Então você está no caminho certo agora, você está no caminho, você está seguindo o Evangelho, você está seguindo o verdadeiro Evangelho. E através de seguir esse verdadeiro Evangelho tem as dificuldades. Talvez a sua dificuldade seja o seu medo, seja talvez uma ansiedade. E o mesmo exemplo sobre a sala, leve esse exemplo para a sua vida. Seu pai é maior que todos os seus medos. E talvez a sua dificuldade seja essa quarentena, essa pandemia que você não está podendo sair de casa mais. Eu creio que Deus permitiu isso para que o seu secreto aumente, sua intimidade com Ele aumente. E o que isso tem a ver com a colheita? Porque quando você está íntimo a Deus, você está posicionado a Ele. Talvez você já está agindo, não certamente como Ele, mas você se inspira nele e quer agir como Ele, está preparado para agir como Ele. E só assim participaremos dessa grande colheita. Então, naquela canção em que fala equibalo, que é meio que equibalo significa chutar para fora com força. Então Ele quer que a gente vai com toda a força, com todo o posicionamento, com toda a entregação. E Deus não te quer por metade, Deus não quer só água no joelho, quer água por inteiro. Deus não te quer por metade, quer você por inteiro. E só você por inteiro, sendo entregue a Ele, que você vai estar vivendo uma vida certa para Ele, participando de tudo que Ele quer nos dar, de tudo que Ele quer nos oferecer. Eu tenho fé que está chegando um avivamento. Só que Deus quer uma igreja apaixonada por Ele. Talvez estamos apaixonados por paixões carnais, por desejos aqui da terra. E isso é uma grande dificuldade para nós. A dificuldade é sair delas. Então Jesus te chama, se apaixone por Ele, entregue por Ele, se arrependa, busque da palavra dEle. Amém? Quer falar alguma coisa aqui? Tempo. Tranquilo? Mas só uma coisa antes do Mateus cantar, é que o Mateus falou sobre secreto. O secreto é uma coisa muito, a chave que o João nos deu. Você não vai ser nada mais, nada menos do que você é no seu secreto com Deus.
Sabe por quê? O nosso secreto é o nosso tempo de plantar, é o nosso tempo que a gente planta. E tudo que a gente faz no nosso secreto, a gente colhe aqui. Tudo antes de a gente vir para cá, a gente colher nossos frutos, a gente planta lá. E isso também cai no transbordar que a gente falou em outras lives. A gente colhe aqui e transmite sementes para novos corações. E em todas as dificuldades, a gente passou dificuldade, Deus fez a gente entender, e hoje a gente quer que você entenda. Não tenha medo das suas dificuldades, o Deus que te serve é maior. Mas você fala, essa dificuldade é tão grande, é tão difícil, mas entenda, Deus não te dá uma cruz que você não consegue carregar. Deus sempre te prepara. Antes do Davi enfrentar Golias, veio o leão. Então Deus sempre, antes de um gigante, Ele te prepara um outro. E o que eu quero deixar é da gravidez. A mulher, as dores do parto, os médicos falam que só uma mulher pode entender, porque é uma dor muito forte. Mas entenda, toda mulher, na sua vida toda, que ela começa seu período de reprodução, que ela pode reproduzir, ela tem a cólica, ela sente dor todo mês, e durante a gravidez também sente as contrações. Então, eu creio, o que eu peguei disso é que, para antes de qualquer dor que você vai passar, Deus te prepara com outras dores, e porque você venceu aquela dor, você vai vencer a próxima. Você só vence a próxima dor se você venceu essa. Deus não te dá novas dores se você não venceu a antiga. E o que eu quero deixar nisso é de agradecer, porque a gente às vezes, Deus nos livra, e de vez em nós agradecer, a gente esquece, a gente só fala, tá bom Deus, legal, vou continuar vivendo minha vida, venci essa. Aí quando vem a próxima, onde que está a sua estrutura para vencer a próxima dor? Então, o que eu quero deixar, não esqueça do que Deus te fez ontem. Não esqueça, continue firme no Deus que você serve. É isso. Pode louvar, É uma grande profecia, não lembro qual capítulo, qual versículo, mas que fala que vai chegar um tempo em que os seus filhos e suas filhas vão ter visão, vão profetizar o nome dele. E eu creio que esse tempo está chegando. Só que ele quer um posicionamento nosso. Não canso de falar essa palavra, porque através desse posicionamento que Deus vai agir grandemente na sua vida. Então aí, se posicione para participar disso tudo. É um processo, são dores, são dificuldades, mas tem que ser vividas, porque Deus não te dá uma cruz que você não aguente carregar. Então Ele quer que você se estruture nele, dependa dele. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai ao teu espírito. Enche esse ambiente, esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai ao teu espírito. E vem fazer que nem o homem fez, vem fazer que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora.
Pai. Viveremos totalmente para ti. Derrama o teu Espírito Santo, Deus. Precisamos dele, dependemos somente de ti, Senhor. Nenhuma dificuldade, Pai. Nenhum medo, Pai. É maior do que do teu tamanho, Pai. O Senhor é maior que todos eles. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Glória a Deus, Pai. Agradecemos por mais uma live, Pai. Agradecendo porque o Senhor esteve presente com a gente. Agradecendo por cada palavra que o Senhor nos enviou e nos permitiu falar. Creio que o Senhor esteve nela, Pai. Creio que o Senhor esteve presente aqui com a gente, independente das dificuldades, Pai. Deus, eu peço que com a palavra de arrependimento venha gerar arrependimento a todos, Pai. Venha gerar confissão de pecados a todos que estão assistindo. Qualquer palavra de dificuldade, Pai, a gente esteja baseado em Ti e tendo a força que o Senhor nos disponibiliza para vencer tudo isso, Pai. Porque nenhuma dificuldade, nenhum medo é maior do que Ti, Pai. Então, Deus, eu peço que o Senhor esteja com a gente, nos fortalecendo. Sabemos que quando estamos fracos é que estamos fortes, porque o Seu Senhor, o Seu poder se manifesta na nossa fraqueza, Pai. E entendemos isso, Deus. Então, ei, Pai, sabemos que passamos por momentos difíceis, mas sabemos também que é processo, como uma gravidez. Tem dores antes, para que passamos por dores maiores ainda. Então esses processos são necessários, Pai, porque vai vir muito pela frente se não estivermos estruturados em Ti. Com essas pequenas dificuldades maiores já derrubaram a gente facilmente. Então, ei, Pai, não dê mais fome, dê mais sede, Deus. Em nome de Jesus, cada dia mais, Pai. Te agradecemos, Pai, por cada vida que está aqui assistindo. Agradecemos por cada vida que está aqui, Deus, onde a gente está fazendo essa live, Deus. Peço que o Senhor me abençoe a vida do Caio que veio com a gente hoje, Deus. Que o Senhor possa fortalecer ele sempre, Pai. Que ele seja esse grande menino na obra do Senhor, bem mais forte cada dia mais, Pai. Que o Senhor possa rechear o coração dele com o Teu amor, com a Tua graça. Que ele possa cantar, Pai, em outros lugares. Que ele possa crescer em Ti. Que o Senhor possa levar ele longe, Pai, através de Ti, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma live. Amém. Antes de encerrar, uma coisa que Deus tocou muito no meu coração durante quando eu estava preparando para falar nessa live sobre entrega. Nós falamos sobre dificuldades, sobre o seu deserto, sobre a sua dificuldade. Eu, nem o Mateus, nem ninguém pode tirar todas as suas dificuldades, mas a gente aqui está como João Batista, a gente aponta para aquele Jesus que tira todo mundo de qualquer deserto. Então a gente quer apontar. E sobre entrega, que Deus tem me falado, é que a mãe de Samuel, ela não podia gerar filhos, e ela decide falar: Senhor, me dê um filho, eu não posso fazer, então Senhor Deus, me dê um filho. Ela entrega na mão dele, porque ela reconhece que ela é incapaz. Ela faz entregar, é um ato de fé. Ela fala: Deus, eu não sou capaz, então age. E o que o Mateus fala na música: nos damos liberdade, Senhor. O Deus só pode entrar onde que a gente dá liberdade. A partir que a gente entrega, Deus entra na nossa vida, porque é um ato de fé. E o que cura é a fé. Jesus, sempre que cura alguém, Jesus fala: tua fé o salvou. Porque
o fundamento para passar de qualquer dificuldade é a fé. Você confia em Cristo? Então entregue suas dificuldades em Cristo, que Ele vai poder te ajudar. Eu quero fazer uma oração bem rápida para alguém que tem alguma dificuldade, mas eu peço que você ore com fé que você pode passar, que Jesus pode passar por você por essa dificuldade. Entrega, como Ana fez, entregar a dificuldade dela na mão de Deus em poder gerar um filho. Então entrega na mão de Deus, que Deus pode gerar a sua cura. Então vamos orar aqui, oração 2 minutinhos rapidinho, só para você que está com uma dificuldade e precisa de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, hoje entregamos nossa vida em Suas mãos, Senhor, que a pessoa que esteja lá do outro lado esteja no ato de fé, entregando sua vida em Suas mãos, Senhor, que o Senhor possa curar, entrar no coração de cada uma, Senhor, o Senhor que da cura. Sabe por que eu confio nesse Senhor? Porque esse Senhor que está escrito, que curava aqui na Bíblia, é o mesmo de hoje. O Senhor não mudou, Senhor. O Senhor continua curando, o Senhor continua abençoando a vida de cada um, Senhor. Ajuda, você conhece a dificuldade de cada um, eu não sei, Senhor. Só você é grande o suficiente para conhecer a dificuldade de cada um. Então ajuda, Senhor, a cada um passar por a sua dificuldade. Amém, amém, amém. Eu quero que hoje você declare: Jesus me salvou, Jesus tirou a minha dificuldade. Amém. Amém. Encerramos mais uma live. Esperamos vocês aqui quinta que vem. Em nome de Jesus, né? Sabemos que vai vir, que não tenha tantas dificuldades como hoje. Que aqui já passamos pelo processo aqui. Mas agradecendo a cada um que esteve aqui conosco, com a gente hoje no Instagram do Filipinho. Rolou alguns imprevistos ali no notebook, mas creio que foi porque Deus permitiu. E é isso, galera. Fiquem com Deus, se cuidem, passem álcool em gel, tomem água e usem máscara. Jesus te ama. Jesus ama vocês.